Olá, estamos aqui mais uma vez no programa A Mesa com Simone Braça. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a você por ter sido a nossa companhia. Eu quero aqui ler, antes de tudo, na Bíblia, na Palavra de Deus, um versículo muito importante para a minha vida e para a tua vida. Provérbios, no capítulo 17, no verso 22. Eu já disse a vocês, né, que a Bíblia, ela é a nossa bússola, é quem nos guia para tomar todas as decisões da nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 17, no verso 22, está escrito assim, olha, para o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por que esse tema? Porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós estamos aí com a pandemia, temos que falar sobre esse assunto e, infelizmente, essa crise mundial na saúde, ela tem abatido a alma de muitos. E esse abatimento tem trazido muitos transtornos mentais. A Bíblia diz, olha, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E literalmente tem acontecido isso. Eu tenho a alegria de trazer aqui ao nosso programa a doutora Ruth Salles. Ela é especialista em terapia familiar, é psicóloga, é uma grande amiga, é esposa, é mãe, é avó, esposa também do nosso grande amigo, o pastor Ednei, da Igreja Assembleia de Deus de Taubaté. Doutora Ruth Salles, o nosso tema de hoje vai estar falando sobre os estigmas associados às doenças mentais, né? E estudos indicam que em torno de 450 milhões de pessoas no mundo preenchem critérios para o diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. E tem se falado muito sobre esse assunto, inclusive esse foi um dos temas que foi na redação do Enem deste ano. Os jovens tiveram que fazer, né, dissertar esse tema. Então, doutora Ruth, o que é que você tem para falar sobre isso? O que isso tem a ver com a pandemia? O que é que isso tem a ver com os dias atuais? Primeiramente, quero cumprimentar a todos, agradecer, Simone, pelo convite. É uma honra estar aqui e falar sobre esse assunto. É muito importante por conta de que nós precisamos ter conhecimento de causa do que está acontecendo para nos prevenirmos, para nos cuidarmos, enfim. Como a Simone estava falando, o assunto do Enem, né, que foi recente agora, é na tempestade descanse nos braços do Pai. E nós estamos vivendo em tempos de tempestades, né? A pandemia, a crise. E tudo isso tem realmente acionado, tem sido gatilhos para desenvolver transtornos emocionais e mentais. E como a Simone estava falando dos estigmas, né? Nós sofremos muito anteriormente, falando da minha geração, talvez, a geração da Simone, que os transtornos mentais eles não eram olhados com os bons olhos, né? Existia o preconceito, a exclusão. E hoje ainda tem pessoas que têm essa dificuldade, olham para os transtornos mentais com certo preconceito e dificuldade de aceitar. Mas como a ciência avança muito, nós precisamos entender que hoje nós temos, por Deus, porque a ciência vem de Deus, eu acredito, a inteligência do homem, né? É de Deus. E por Deus dar inteligência ao ser humano, hoje nós temos alcance de tratamentos para estarmos melhores, estarmos bem emocionalmente, com qualidade de vida emocional. Então, esses estigmas que já passaram, né, dessas doenças, do que já foi visto, do que já foi falado, hoje nós precisamos quebrar um pouquinho desse tabu, quebrar esse preconceito e buscar tanto conhecimento e, se caso for necessário, tratamento para a situação. Então, doutora Ruth, em meio a todo esse cenário de pandemia, as pessoas ainda têm o preconceito de buscar ajuda, têm o preconceito de buscar auxílio
com os especialistas. Auxílio das ciências, como você disse, Deus está preocupado sim. Deus se preocupa com o ser humano, mas esse ser humano que Deus criou, ele é feito de corpo, alma e espírito. Ele tem as suas emoções. Então, as suas emoções, elas precisam ser cuidadas com muito carinho, mas com especialistas, com as pessoas certas que estudaram para esse atendimento. E aí a doutora Ruth, ela ressaltou que, falando sobre a questão da falta de inclusão, de acolhimento a essas pessoas, essa falta de não perceber que essas pessoas estão sofrendo com essas doenças mentais. E também tem aquela questão das pessoas que já nasceram, né? Que só tem pelos psiquiatras aqueles laudos diagnósticos de doenças mentais e transtornos mentais que foram totalmente excluídas da sociedade. E aí no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão da inclusão, essa questão do acolhimento a essas pessoas que sofrem de transtornos mentais. Fique com a gente. Estamos de volta e com um tema muito oportuno, falando sobre os transtornos mentais, sobre as doenças da alma. E, infelizmente, com essa pandemia, isso parece que deu uma acelerada, né? Eu estou aqui com a pastora e doutora Ruth Salles, ela é psicóloga especialista em terapia familiar e tem atendido muitas pessoas no seu consultório, que fica ali em Taubaté. Depois ela vai dar o endereço e as suas redes sociais. Mas, doutora Ruth, de acordo com a OMS, o suicídio ela é a terceira causa de morte, o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Isso é um fato. Né? E parece, não, com certeza, nessa pandemia, pelos estudos, pelas pesquisas, isso deu uma acelerada. São pessoas que passam a conviver com esses estereotipos e estigmas que atingem não só a si, né, como também a família e os amigos e as instituições psiquiátricas. Doutora Ruth, qual é a sua visão e o seu aconselhamento com relação a isso? É importante ressaltar que as pessoas, elas têm predisposição para desenvolver algum tipo de transtorno. Situações que acontecem no dia a dia, que é o caso hoje da pandemia, também são situações que desencadeiam e situações traumáticas, né? Então, são esses 3 pontos que é importante a gente ressaltar, que pode desencadear transtornos mentais. E falando de suicídio, sim, hoje nós estamos vivendo esse momento onde os jovens e adolescentes estão sendo mais afetados. E tanto que tem, né, estatística da Organização Mundial de Saúde, sendo jovens de 15 a 29 anos, o maior número de suicídios aqui no Brasil. Por conta de que as pessoas não têm olhado para os sintomas que esses jovens têm apresentado. O que acontece? Hoje nós estamos em isolamento social. Jovem e adolescente gosta muito de se isolar no seu canto, no seu quarto, nas redes sociais. E os pais muitas vezes não percebem que tem algo de errado com os filhos. Pensam que eles estão na deles, nas redes sociais e tudo mais. Contudo, eles já estão apresentando sintomas de isolamento, de tristeza profunda, de crises de ansiedade, de uma série de outros sintomas que muitas vezes a família não percebe por falta de conhecimento. Quando vão ver, a situação já está instalada e, infelizmente, muitas famílias são acometidas por suicídio dos filhos, né? Então, eu acho que vale hoje ressaltar isso. É importante nós conhecermos
que são as doenças mentais, quais são as doenças emocionais que hoje estão aí batendo a nossa porta. A gente não pode fechar os olhos e dizer, não, é emocional, é frescura, vou dar conta, vamos seguir em frente, daqui a pouco passa. Não, nós precisamos parar, conhecer, saber, porque tudo isso, gente, é do nosso organismo. Nós temos hormônios que regulam o nosso bem-estar. E esses hormônios, por conta da situação que estamos vivendo, que é a pandemia, né, o ponto X hoje, os nossos hormônios muitas vezes estão descompensados, não estão sendo produzidos na maneira que precisa. E aí é onde vem os transtornos. Aí eu te faço uma pergunta, querido ouvinte. Se você percebe que está com a sua pressão arterial alterada, você não busca um especialista, um cardiologista? Faz exames e ele não te receita uma medicação para que você possa não ter um infarto, um AVC? Acredito eu que sim. É a mesma coisa. Nós, psicólogos, psiquiatras, somos especialistas em tratar dos transtornos emocionais. E se necessário for, dependendo da situação desses hormônios, vamos precisar usar medicação. Isso é medicina, isso é ciência. Então a gente precisa abrir a nossa mente, quebrar os tabus, os estigmas, né, que nós falamos aqui, para que a gente possa viver melhor e cuidar da nossa família, dos jovens, adolescentes e até mesmo crianças, viu? Crianças, muitas hoje, com crises de ansiedade. Ok, doutora Ruth. Doutora Ruth, a gente percebe que também há um preconceito muito forte. E aí a gente está aqui com a Bíblia, com a palavra de Deus, que tem a orientação correta. A Bíblia diz que nós somos os povos mais sábios da terra. Precisamos ser prudentes, né? Como as serpentes. Então, doutora Ruth, a gente percebe que no meio religioso, esse preconceito é bem acentuado ou não? Muito bem colocado, Simone, sim. Por muitos anos nós vivemos no meio evangélico cristão, que cristão não precisava de psicólogo, não precisava de médicos, né, psiquiatras. O nosso psicólogo era Jesus, né? E de fato né? Jesus é o nosso tudo. Porém, como nós falamos aqui no começo, Deus ele é muito cuidadoso e através da inteligência, por meio da inteligência que Ele dá ao homem, hoje nós temos alcance a tratamentos e isso é uma provisão divina, né? Então, nós, tantos cristãos quanto outras pessoas, precisamos quebrar esses preconceitos e entender que nós podemos, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, viver bem, ter paz no coração, né? Então, assim, a gente precisa trazer a razão, a consciência. Aí eu até me lembro daquele versículo de Romanos 12, né? Que é para a gente não se conformar com este mundo, com as coisas que estão acontecendo, com a pandemia, com a crise, mas transformar pela renovação da nossa mente, né? E que isso é o que Deus tem para nós, é o plano que Ele tem para a gente. E é através da nossa razão, por meio da nossa razão, que nós conseguimos ter o controle de tudo. Nós precisamos também ser gratos àquilo que temos, porque hoje nós temos olhado ao caos e parece que tudo isso é muito evidente. E a gente não olha, não agradece a vida que temos, que ainda estamos aqui, estamos bem, a nossa família. Então, são situações que a gente precisa ir andando, percebendo, colocando em prática, enfim, esperança, confiança, paz que excede todo entendimento, como a palavra de Deus diz, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, se tudo isso estiver incutido em nós, nós podemos sim, em meio ao caos, ter uma tranquilidade, ter uma calma, mesmo diante da tempestade, descansar nos braços do Pai. Ok, nós voltamos aqui para o último bloco e aí a gente finaliza com uma palavra de esperança e de fé para você.
aqui de volta com um tema muito interessante aí, palpitante, né? Tema da alma, toca lá na sua alma. Só que com a doutora Ruth Santos Sales, ela é psicóloga especialista em terapia familiar. E hoje nós estamos falando aqui com o tema quais os estigmas associados às doenças mentais. E por que existe isso? Não era para existir, né, doutora Ruth? Tanto preconceito, tanta falta de amor, tanta falta de empatia, muita falta de inclusão. Doutora Ruth, a gente está indo para finalizar o nosso programa, as suas considerações finais, eu gostaria que você colocasse, existem muitos profissionais da área da saúde, principalmente, né, eu vou puxar a sardinha aí para o meu lado, os assistentes sociais, eles têm acompanhado muito essas famílias e eles têm solicitado, tanto da mídia, das redes sociais, essa necessidade desse acolhimento a essas pessoas. Então, o que você tem aí para poder, na sua área, as ciências, está passando para a gente? Muito importante é observar os primeiros sintomas. Porque quando a gente observa os primeiros sintomas, o tratamento é muito mais rápido, é acolhedor, é humanizado, não precisa de medicamento na sua grande maioria. E a pessoa leva uma vida tranquila, normal. Porém, quando a gente não dá importância a esses sintomas, que foi o que eu falei no bloco anterior, vai empurrando, a gente acha que vai passar, esses sintomas tendem a se agravar, a piorar, até se tornar um transtorno crônico. E aí, quando se torna um transtorno crônico, o tratamento é um pouco mais invasivo, é mais demorado. E aí, não que não tenha jeito, sim tem. E precisamos tratar, precisamos acolher, precisamos fazer com que a pessoa tenha uma vida normal, que é totalmente possível. Mas o mais importante de tudo, que eu acho que a gente precisa pegar essa visão, os primeiros sintomas. Se não está legal, tem alguma coisa diferente em alguém da sua família ou com você mesmo, presta atenção, busca um profissional da área da saúde emocional, ele vai diagnosticar, vai te auxiliar, você vai com terapias conseguir tratar a causa e, se necessário for, vai ser encaminhado para a medicação, mas os primeiros sintomas ajudam a que o tratamento seja rápido, eficaz e assertivo. Se demora muito, é um pouco mais complicado, um pouco mais demorado. Então eu faço esse apelo para que vocês fiquem atentos. Quais são os primeiros sintomas, né? Eu acho que até um outro momento aqui de um outro programa a gente falar desses sintomas para vocês saberem, mas eu acho isso muito importante. E hoje nós estamos precisando de palavras de esperança, de palavras de fé. Por quê? Por que as pessoas estão tão doentes? Porque só se ouve caos, só se ouve morte, só se ouve destruição, medo, angústia. Então, nós precisamos começar a mudar essa chave. Palavras de esperança, palavras de fé, palavras de tranquilidade. E eu acho que nós podemos mudar isso. Porque se a nossa confiança está em Deus, Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é certo. Então, se o nosso coração está em Deus, nós precisamos sim ter palavras de esperança e de fé. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 29, 11, para encerrar. Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então é isso que nós temos que nos agarrar, no que Deus diz para nós e avançarmos. E se necessário for, tratar também, tanto do nosso físico, quanto da nossa alma, quanto do nosso espírito. Ok, eu quero agradecer aqui a participação da doutora Ruth. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Quero deixar para você mais uma palavra de esperança. Não é demagogia, não é utopia. A palavra de Deus, ela traz em nós, ela consegue produzir vida e vida com abundância. Como disse a doutora Ruth, um cenário de morte, um cenário onde se fala só de
morte, não existe perspectiva à frente. Não, para você existe sim, através da palavra de Deus. Mas também eu quero trazer aqui a memória, tudo que traz esperança. E eu quero dizer para as famílias que estão com pessoas, existe pessoas, membros da família, que tem alguém que está precisando, está com esse transtorno, essas doenças, transtornos mentais, essas pessoas precisam do seu acolhimento. Olha, desde a época de Jesus, existiam pessoas com essas mazelas, com esses transtornos mentais. E Jesus, Ele não fechou os olhos para essas pessoas. Ele acolheu essas pessoas. Então acolha os seus familiares que porventura sofra de algum transtorno mental, porque não se pode excluir ninguém, não se pode fazer exceção de pessoas. Então, se você tem filhos saudáveis e outros filhos alguns com os transtornos mentais, qualquer tipo de transtorno, cuide, acolha, porque precisa da sua ajuda. Porque Jesus jamais vai desamparar ninguém. Jesus jamais vai excluir. Eu quero agradecer aqui a todos que puderam estar conosco. Quero agradecer aos nossos parceiros. Está aqui na nossa telinha todos os nossos parceiros. Nós temos a Inilibra com a nossa intérprete aí de Libras. Nosso programa é totalmente inclusivo. Quero agradecer a todos os parceiros. O programa Mesa com Simone Braça agradece a sua companhia. Deus abençoe a todos. Eu quero dar uma palavra de oração. Você aceita? Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, eu quero trazer a existência aqui, nos lares de cada um que aqui está assistindo. Eu quero trazer uma palavra de vida, porque a Tua palavra, Senhor, ela é vida. Jesus, Tu és o príncipe da paz. E essa paz excede todo entendimento. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada família que está nos assistindo, a cada lar. E deixa, Pai, deixa a Tua paz. Em Teu nome, Jesus, eu quero agradecer por tudo e por todos, ó Pai. Abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa o nosso estado e a nossa cidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nós.